Bom, eu sou Binho Cultura e sou um dos fundadores aqui do Centro Cultural História que eu Conto. O Centro Cultural História que eu Conto foi pensado, elaborado por três moradores aqui da Vila Aliança, né, que ficaram conhecidos como os Três Loucos, né, o Samuca, o G e eu, que em 2006 nos encontramos e juntamos nossas insatisfações por tudo que não tinha dentro da nossa comunidade, e a partir dali começamos a pensar. 2006 foi um ano marco zero para planejarmos, nos qualificarmos para fazer a diferença literalmente dentro da nossa comunidade. Então percebemos que o problema da região era um problema cultural, e entendemos que se o problema era cultural, a solução também deveria partir da cultura. E desde então ficamos 2 anos, ou seja, de 2006 a 2008, numa intensa fase de planejamento e treinamento, fazendo cursos, porque nós começamos literalmente do zero para fazer até o ponto de chegar e criar o Centro Cultural. Em 2007, essa escola, né, onde a sede do Centro Cultural era uma escola municipal chamada Austregésio Lataíde, que tem tudo a ver com a questão histórica, que, né, foi o presidente da Academia Brasileira de Letras. Então essa escola ela foi desativada após uma mega operação policial que terminou com 14 jovens mortos, né? E assim como aconteceu no Morro do Alemão, aconteceu também uma mega operação aqui que marcou a desativação da escola. Esse espaço ficou ocioso e foi vandalizado, depredado durante 9 meses, onde nós corremos junto à Secretaria de Cultura, à Secretaria Municipal de Educação, aos moradores, solicitando utilizar esse espaço para cultura. Não havendo a permissão da Secretaria de Educação, eu estudava Ciências Sociais na época e conheci o Estatuto da Cidade, falando sobre a ocupação do espaço público que não contribui para o desenvolvimento local. Esse era um deles. Então, foi baseado nesse Estatuto da Cidade, no artigo 182 e 183 da Constituição Federal, que nós tivemos embasamento legal para ocupar esse espaço, e a partir de então dar início às atividades culturais e perseguir com muito afinco a cessão de uso. Bom, a História que eu Conto é um nome que hoje é um nome universal, porém ela começou com a proposta que o Samuca tinha de escrever um livro com esse nome, contando a história de vida dele. Eu não tenho problema em dizer que sou preto, sou favelado, sou ex-bandido, não tenho o menor problema. Certo? O meu problema é se o ser humano não está sendo respeitado da maneira que deve ser respeitado. Esse passa a ser um problema meu. A nave, ela foi um presente de Deus, acima de tudo, e um reconhecimento do prefeito Eduardo Paes por nossa organização. Aí o prefeito veio aqui. E quando ele veio, num domingo ensolarado, tinham mais de 200 pessoas aqui. E quando ele veio, eu falei: prefeito, a sua vinda aqui hoje é uma vitória da sociedade civil organizada, porque nós conseguimos organizadamente que o senhor assinasse a cessão de uso. Aí ele falou: pô, o trabalho de vocês é muito bom, parabéns e tal. Mas quando ele olhou o espaço, ele já de imediato mandou o secretário de obras dar uma volta e não falou nada com a gente. No ato da assinatura, ele falou que ele não esperava disso ser tão importante para a gente, para a comunidade, que era tão simples. Isso aqui, a prefeitura não tinha interesse nenhum nisso. Aí ele falou: agora eu estou empolgado. A gente está elaborando lá uma nave do conhecimento. Aí ele falou assim, um troço esquisito lá. Não tinha, a nave do conhecimento só era uma concepção. Ele falou: a primeira nave eu quero dar para vocês, para Vila Aliança.
Aí foi aquela emoção. Queria saudar aqui o G, o Binho, o Samuca, que são fonte de inspiração pra gente, né? Agradecer muito a vocês três por terem nos mobilizado para estar aqui. Eu acho que se não tem, G, a molecada aí na ponta, a galera que sai às vezes de uma iniciativa que parece meio doida, a gente não consegue se inspirar, então eu queria muito agradecer a vocês três. Quando chegou nessa fase final, nós queríamos dar um nome. E aí pensamos em 3 nomes, né? O nome da Maria José, que foi a precursora das lideranças comunitárias daqui da Vila Aliança. Pensamos no nome internacional, que era o Steve Jobs, e pensamos no Abdias Nascimento. Abdias porque o Abdias, ele pra gente, pra mim particularmente, que sempre militei, né, pelas questões raciais, o Abdias ele é o nosso Gandhi, ele é o nosso Martin Luther King, né? Então assim, toda a luta dele no panafricanismo, então assim, na questão mundial do exílio, todo o seu retorno, e a nave, a gente percebeu que a nave, todas as naves homenageiam um jornalista. Então foi perfeito. Então encaminhamos o nome, fizemos uma enquete no Facebook, né? E aí o nome da nave ficou Abdias do Nascimento, e a parte da aula, a sala de aula, vai se chamar Maria José. Então, que era uma assistente social maravilhosa. Então, o Abdias do Nascimento, que representa tanto para o brasileiro, nós termos, mais uma vez, é um grande marco. É como fechar o ciclo com chave de ouro, né? E atrair esses olhares, homenagear um dos maiores negros da história do Brasil, da história da América Latina. A gente está homenageando Abdias do Nascimento, e agora eu convido a viúva para fazer uso da palavra, Elisa Nascimento, para falar em nome de toda a família. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde nesse dia de muita felicidade pela inauguração dessa nave do conhecimento. Eu sou viúva de Abdias do Nascimento, e apesar dessa minha cara de madame, eu venho participando do movimento social pelos direitos dos afro-brasileiros, pela igualdade racial, ao lado de Abdias, aqui no Brasil, como também eu lutava no meu país de origem, que é os Estados Unidos. Por isso que eu tenho esse sotaque meio esquisito. Então, eu quero saudar vocês, lembrando que o nome do Abdias, prefeito, não poderia ser uma honra maior do que ter o nome de Abdias numa nave do conhecimento. Porque o Abdias lutava para que se conhecesse melhor a matriz de cultura e história africana, que é uma matriz de construção do conhecimento de muitos milênios. Nós temos uma ideia do negro como um ser primitivo que não produziu conhecimento e tecnologia. Um dos trabalhos do Instituto que eu tive a honra de ajudar o Abdias a fundar, o IPAfro, é exatamente de mostrar como os povos negros em todo o mundo, durante toda a história, produziram cultura e conhecimento. E essa cultura e conhecimento foi relegada ao esquecimento por um fenômeno que ainda existe aqui no mundo, apesar de nós termos avançado bastante, que é o racismo anti-africano. Então nós estamos aqui lutando pela igualdade racial, a favor da igualdade de todos, independente da sua origem. E eu gostaria de, além de saudar e dizer da minha emoção ontem com o G, que para mim, eu disse para ele, essa construção, Adilson, secretário, prefeito, é uma construção que traz à tona exatamente o que era a proposta de ação política do Abdias, que é na base
protagonismo das pessoas e da sua ação política na base do diálogo. Então, eu trouxe aqui, essa tela aqui vai projetar cinema. Eu trouxe uma pequena contribuição, dois DVDs que contam alguma coisa sobre a história do Abdias. Eu gostaria de entregar aqui ao nosso Binho. Bate palma aí pro G. Bom, para você que está nos assistindo, o complexo de Vila Aliança Senador Camará fica em Bangu, na Zona Oeste. Você é super bem-vindo a chegar aqui, a ocupar esse espaço, porque os espaços públicos são feitos para serem ocupados por pessoas como nós, que têm milhares de ideias, que são pessoas ativas, pessoas que fazem acontecer na nossa sociedade. Se as coisas acontecem ou não acontecem na sociedade, a culpa é nossa. Então, já que a culpa é nossa, vamos unir nossas forças. Aqui nós somos experts em trabalhar em redes, né? Ninguém faz nada sozinho. Então a gente coloca Deus acima de tudo e nossos passos, nossa força, nossa inteligência que Deus nos deu para a gente fazer as coisas acontecer e contribuir para o desenvolvimento humano, porque é importante dizer, depois que o Centro Cultural foi fundado, nós conseguimos tirar a Vila Aliança dos piores IDHs da cidade. Então é a cultura para o desenvolvimento. Venha fazer parte.